Mas a preocupação é com os empréstimos consignados que respondem por uma boa parcela dessas dívidas. O texto aprovado na Câmara permite ao consumidor desistir de contratar empréstimo consignado dentro de 7 dias do contrato sem precisar indicar o motivo. Prevê ainda maior rigor na publicidade da oferta de crédito e o dever das instituições de avaliar a condição social e a capacidade de discernimento do tomador de crédito. Proíbe também que a oferta de crédito ao consumidor seja publicitária e que utilize termos como sem juros, gratuito, sem acréscimo ou com taxa zero e expressões semelhantes. Além disso, impede que a operação de crédito sugira que pode ser concluída sem consulta a serviços de proteção ao crédito ou sem avaliação da situação financeira do consumidor. O texto trata ainda da proibição de assédio ou pressão para que o consumidor contrate o fornecimento de produto, serviço ou crédito, inclusive à distância, por meio eletrônico ou por telefone, sobretudo em se tratando de consumidor idoso, analfabeto, doente ou em estado de vulnerabilidade agravada. O crédito fácil, ele provocou também, é um dos fatores que fazem com que o consumidor ele fique endividado e muitas das vezes super endividado. O PL 3515, que foi aprovado ontem na Câmara e volta ao Senado, ele prevê exatamente isso, que se possa negociar, não é calote, mas é que o consumidor ele possa manter o mínimo existencial. Né? Nós recebemos já mais de uma vez consumidores que tinham no contra-cheque 32 centavos. Né? É um consumidor que ele tinha uma renda de 12 mil mês com um contra-cheque de 30 por conta de vários empréstimos consignados. Então, a gente prevê que esse crédito seja feito de forma responsável, a gente prevê que esse consumidor pague, podendo ele também ver as outras situações perante sua família, o mínimo existencial sendo garantido. O projeto de lei prevê também que no crédito consignado a soma das parcelas reservadas para pagamento de dívidas não pode ser superior a 35% da remuneração mensal líquida do consumidor, sendo 5% destinados exclusivamente para pagamento de dívidas relacionadas a contratos de cartão de crédito com reserva de margem consignável. Aqui na Paraíba, o Laboratório de Inteligência Artificial e Macroeconomia Computacional da UFPB fez uma análise das operações de crédito dos últimos 2 anos e constatou que o endividamento é maior quanto menor é a renda do consumidor. Por exemplo, quem ganha mais de 20 salários mínimos tem um índice de endividamento menor que 1%, enquanto quem recebe até um salário mínimo tem quase 5% de inadimplência. Esses dados eles são originários do Banco Central. Foi lançado esse mês, a nível desagregado, informações para os estados, para alguns estados. Então, o que nós fizemos foi pegar informações sobre inadimplência para a Paraíba e para o Brasil. A nossa principal constatação é a de que a taxa de inadimplência na Paraíba ela teve um pico ali no mês de abril, maio de 2020, chegando a quase 5%, e de lá para cá essa inadimplência ela vem caindo. Hoje ela está em torno de 3,1%. E aí a gente pode apontar o nosso cenário de crise econômica ligada à pandemia por esses dados, esse pico, né, na inadimplência? Como é que o senhor avalia essa situação? Sim, qualquer economista que você perguntasse ali em abril de 2020 quais eram as perspectivas em termos de inadimplência, todos os cenários seriam muito pessimistas, muito em razão das incertezas ligadas à Covid-19, taxas de desemprego começando a crescer, e, consequentemente, perda de renda pelas famílias, e isso, quer queira, quer não queira, iria ter impacto direto sobre as suas dívidas ativas, né? Ou seja, tendo efeito direto sobre a inadimplência. O LabMec aponta que a inadimplência no Brasil tem diminuído ao longo dos últimos 2 anos. Ainda assim, segundo o relator do projeto aprovado na Câmara, o deputado Franco Cartafina, do PP de Minas Gerais, atualmente 60% das famílias brasileiras estão endividadas e 30% dos brasileiros estão em situação de inadimplência. Para o professor da UFPB, a inadimplência só vem diminuindo porque muitas empresas promoveram formas de negociação das dívidas. Muitas dessas empresas, elas prorrogaram
essas dívidas, ou seja, você tem um boleto que iria vencer em junho. Então, algumas dessas dívidas ou foram suspensas temporariamente ou foram prorrogadas. Essa foi uma das formas que essas empresas adotaram para reduzir as suas taxas de inadimplência. Quando a gente olha a inadimplência por faixa de renda, percebe-se que as maiores taxas de inadimplência estão entre aqueles indivíduos que declararam que não possuem rendimento e aqueles indivíduos que possuem até um salário mínimo. Os indivíduos que não possuem rendimento, essa taxa de inadimplência chega a 4,6%. E para os indivíduos que possuem até um salário mínimo, essa taxa de inadimplência é de 4,75%. A matéria aprovada na Câmara prevê possibilidade de conciliação a pedido do consumidor, que pode ter o suporte dos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, os PROCONs. O PROCON do Estado da Paraíba, ele sempre possibilita ao consumidor a participação através dos mutirões de renegociação de dívidas. Inicialmente, nós fazíamos de forma presencial. Com a chegada da pandemia, nós virtualizamos esse tipo de atendimento. Durante o período de realização do mutirão, o consumidor ele vai poder, através do WhatsApp que a gente disponibiliza, o consumidor ele acessa, dá um oi, ele preenche os dados dele e a partir de então a gente vai negociar com aquelas empresas. A gente faz uma pausa no Correio Debate. Na volta, programa